Dizem que é um pesadelo para uma mulher ficar sozinha com uma criança pequena em seus braços. Imagine o que é para um homem ficar com uma filha pequena em seus braços depois que sua esposa morre. Heitor não precisava imaginar. Ele sabia exatamente como era. Ele não tinha entes queridos e simplesmente não tinha ninguém em quem confiar. Seu pai havia morrido há quase 20 anos e sua mãe, quando Heitor se casou pela primeira vez, nem sequer tinha visto a neta. Heitor não tinha irmãos e irmãs e apenas seu melhor amigo, André. Mas pedir a outro homem para tomar conta de uma menina seria estranho. Então, pela primeira vez, Heitor se virou sozinho. Depois, Aline foi para o jardim de infância. Houve tentativas de contratar uma babá para sua filha, mas sem sucesso, e Heitor teve que trabalhar em casa, com uma mão brincando com a filha e a outra fazendo gráficos, diagramas e planos no computador. Era assim que eles viviam. Aline tinha uma avó materna, Sabina, mas ela morava longe e era idosa. Além disso, estava muito doente e não poderia ajudar o genro com a neta, mesmo que quisesse. Aos poucos, Heitor foi se acostumando com o fato de viverem sozinhos com a filha. Ele dependia apenas de si mesmo. Ele se acostumou com isso por um longo tempo. A morte de sua amada esposa foi inesperada e trágica. Ninguém estava preparado para tal coisa. Uma coisa é quando uma pessoa está doente e não há chance de recuperação. Outra bem diferente é quando uma jovem que se tornou mãe recentemente, tendo começado a trabalhar após a licença maternidade, vai para o trabalho pela manhã e nunca mais volta para casa. Raíssa trabalhava como investigadora e não conseguia imaginar sua vida de outra forma. Heitor pediu repetidamente à esposa que mudasse seu trabalho para um mais calmo e feminino. Mas nenhum argumento funcionava com Raíssa. Heitor, você sabia com quem tinha se casado, ela disse. Não me obrigue a fazer o que eu não sei fazer. Eu não sei costurar, tricotar, negociar ou qualquer outra coisa. Eu sei como pegar criminosos, sei como calculá-los, encontrá-los e prendê-los. O que você sugere que eu faça? Você poderia trabalhar como conselheiro ou advogado, por exemplo. Por que não? Porque não é a minha praia. Não gosto de comparecer a OS tribunais. Não gosto de direito civil de família. Gosto de direito penal. E quanto ao bebê? Você está prestes a ter um bebê. E daí? Você também vai perseguir criminosos? Você acha que eu sou o único? Era uma pergunta razoável. Não. Heitor respondeu honestamente. Mas estou preocupado com você, sabe? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Heitor tranquilizou sua esposa. E não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Raíssa foi trabalhar 2 dias após o nascimento de sua filha. Heitor se opôs ao fato de ela voltar a trabalhar tão cedo, mas percebeu que era muito difícil para ela fazer as tarefas domésticas. Raíssa ligou pessoalmente para seus colegas, perguntando qual caso estava em produção. O motivo para sair logo era a busca por um criminoso perigoso, que já havia sido noticiado várias vezes na televisão. Heitor viu como sua esposa estava acompanhando atentamente o noticiário, ouvindo, anotando alguma coisa. Ele admirava seu profissionalismo e percebeu que, em pouco tempo, ela começaria a convencê-lo a ir trabalhar. Para facilitar um pouco a vida de sua esposa, ele convidou uma babá de meio período pela primeira vez. 3 dias depois, Raíssa anunciou que planejava sair da licença maternidade na segunda-feira seguinte. Tentar dissuadi-la dessa decisão foi uma tolice. Então Heitor aceitou. Passaram o domingo em família. Era um dia quente de primavera e eles caminharam no parque, tomaram sorvete e colheram dentes de leão que tinham acabado de aparecer. Foi o último dia feliz de Heitor. No dia seguinte, Heitor ficou em casa porque a babá pediu uma folga por motivos familiares. Raíssa saiu correndo para o trabalho e ele e a filha tomaram o café da manhã e saíram para passear. Por volta das 11 horas, Raíssa ligou e perguntou como Aline estava. Conversaram um pouco e a esposa prometeu ligar mais tarde, pois estava saindo com urgência a trabalho,
Mas, por volta de 1 hora da tarde, o chefe de Raíssa ligou e a informou que Raíssa havia morrido tragicamente no cumprimento de seu dever profissional. O tempo pareceu parar naquele momento. Imagens do dia feliz de ontem passaram diante de meus olhos. O rosto de Raíssa, a risada estridente dela e a promessa de ligar de volta soavam em seus ouvidos. Heitor se lembrava daquele dia como um borrão. Alguém havia ligado, alguém havia perguntado algo, havia algum lugar para ir. E no fundo de todo esse tumulto, Aline estava chorando, que por algum motivo não queria se acalmar. Depois, o funeral, as condolências, os pêsames e o silêncio. Depois do enterro, ninguém, exceto sua mãe e André, ligou ou veio ver como ele estava com o bebê nos braços. A babá, que estava com eles há apenas 2 semanas, havia se demitido. Heitor não gostou da nova babá. Ela cheirava a perfume barato e a bebida. Ele não podia confiar seu filho a uma mulher assim. Depois veio outra babá. Em vez de observar e cuidar da criança, a babá deu um sermão em Heitor sobre a necessidade de organizar sua vida pessoal e não se preocupar com a criança. A criança vai crescer e você vai ficar sozinho. O que você quer? Procure sua alma gêmea agora. Isso foi 2 meses após a morte de sua amada esposa. No final, Heitor decidiu que eles não precisavam de ninguém e cuidou de sua filha sozinho. O chefe de Heitor era adequado e não houve questionamento sobre o trabalho remoto. Levou muito tempo para perceber que ele estava sozinho com sua filha. Todas as manhãs, Heitor acordava e torcia para que fosse apenas um pesadelo, que Raíssa estivesse de plantão e voltasse logo para casa. Mas então ele via uma foto de Raíssa amarrada com uma fita preta e se dava conta de que era real. Um dia, André foi visitá-lo e viu o amigo em um estado de depressão. Heitor, eu entendo tudo. É difícil e doloroso, mas você tem que se recompor e seguir com sua vida. Pense na Aline. Ela precisa de um pai. Ela não tem mais ninguém além de você. É só nela que eu penso, disse Heitor. Mas não era verdade. Não, amigo. Se você só pensasse nela, a situação seria diferente. Desculpe-me pelo meu conselho, mas me dói olhar para você. André confessou. Eu ia sugerir que você fosse para o campo por algumas semanas. Descanse um pouco, tome um pouco de ar fresco. Volto no fim de semana, vamos pescar, e minha afilhada vai se divertir lá. A criança vai correr e se bronzear. Tenho um projeto para entregar na sexta-feira, não posso. Tudo bem, termine seu projeto e no sábado de manhã eu o pego e vamos embora. André sugeriu. Não sei, não posso dizer nada ainda. Não quero ouvir nada. Você vai ficar aqui definhando. Você precisa se animar. Raíssa se foi há 1 ano. É hora de se recompor. Heitor olhou para o amigo com os olhos cheios de lágrimas. Era realmente doloroso olhar para Heitor. Ele havia envelhecido subitamente. Aos 34 anos, ele parecia 10 anos mais velho, se não mais. O luto nunca embeleza ninguém. Ela tira a força e a saúde, uma parte da alma, e esmaga por dentro, esmaga. Heitor sabia perfeitamente que André estava certo, que ele tinha que se recompor e seguir em frente pelo bem de sua filha. Mas, por alguma razão, ele não conseguia fazer isso. Quando estava prestes a fazer algo na casa, lembrava-se de como ele e Raíssa haviam limpado a casa juntos, ou como haviam escolhido e pendurado as cortinas do quarto do bebê juntos, ou de como compraram a figueira que fica na cozinha e correram para casa com ela debaixo de chuva. Cada coisa, cada objeto da casa é uma lembrança de Raíssa. E como não pensar nisso? Com o que substituir essas lembranças? Heitor não sabia. Olha, talvez você devesse mudar de apartamento, André sugeriu. Talvez você se sinta melhor assim. Eu já pensei sobre isso. Heitor foi honesto. Mas não tenho certeza se é uma boa ideia. Pareceria uma traição. Por que traição? André não entendeu. Mas o apartamento é nosso. Nós o compramos junto com a Raíssa quando vendemos o nosso. E daí? E se for difícil para você estar aqui, sofrer, se torturar com as lembranças do passado,
Não acho que seja a melhor opção. Não sei, André, eu realmente não sei o que fazer. Tudo bem, tanto faz, me liga que eu te ajudo. Conheço um corretor de imóveis. Vamos fazer isso em pouco tempo. Obrigado, amigo. No sábado de manhã, André buscou Heitor e Aline e os levou para a casa de campo. Heitor se sentiu melhor com o ar fresco e com o novo ambiente. De alguma forma, ele estava mais alegre. Os três foram pescar e, à noite, grelharam um kebab. Aline brincou no quintal, correu, se divertiu e depois adormeceu alegremente no sofá da sala. Obrigado, André. Você é um verdadeiro amigo. Estou me sentindo muito bem aqui. Acho que precisava de uma mudança de cenário para perceber isso. Você se importa se ficarmos aqui por um tempo? Claro que não há problema. Viva o tempo que você quiser. Há uma loja na vila, então você não terá problemas com comida. E você pode trabalhar daqui, a internet também. Ótimo. Então teremos que ir buscar nossas coisas e ficaremos aqui por um tempo. O André saiu na segunda-feira e trouxe as coisas do amigo à noite. E o Heitor ficou com a Aline na casa de campo por um mês inteiro. E depois da casa de campo, quando o Heitor voltou para casa, ele estava diferente. Ele havia repensado o que havia acontecido e havia se conformado com isso em seu coração. Ele não pode trazer Raíssa de volta, então tem que aceitar o fato e seguir em frente. E a vida de Heitor com Aline começou a fluir de forma diferente. 2 anos se passaram. Sábado é o aniversário de Aline. Ela completa 6 anos. Heitor queria que o aniversário dela fosse um dia especial para ela. Afinal, sua filha está indo para a escola este ano. Uma nova etapa da vida se iniciará para ele e para ela. Em uma ocasião como essa, até a avó de Sabina prometeu vir. Ela estava ainda mais ansiosa, mas Heitor a desencorajou a ir. Sabina, deixe-nos ir visitá-la no próximo fim de semana. Por que você tem que viajar para tão longe? Ou, pelo menos, deixe-me providenciar para que ela a traga de carro. Obrigada, Heitor. Não precisa. Eu dirijo. Alguns vizinhos estão indo para sua cidade. Pedi a eles que viessem comigo. Além disso, estou me sentindo surpreendentemente bem. Deixe-me pelo menos conhecê-lo. Heitor ofereceu. Não precisa. Eu chego lá sozinha. Sou uma menina grande. Se você diz. Sabina chegou na sexta-feira à tarde. Aline ficou muito feliz ao ver sua avó. Embora elas raramente se vissem, a neta gostava muito da avó e sentia sua falta. A avó trouxe presentes e lembranças para a neta e o genro. Sabina tratava Heitor muito bem e achava que ele era um pai exemplar. Escondi meu presente de aniversário. Darei a você pela manhã. Ela sussurrou para Heitor. Posso? Claro, Aline. Vai ser mais interessante assim. Obrigada por ter vindo. Ela estava muito feliz. De manhã, Heitor preparou o café da manhã enquanto todos ainda dormiam. De repente, Aline entrou correndo na cozinha com os olhos surpresos, atravessando o campo. Olha, minha mãe me deu um buquê de flores. Heitor quase deixou a panela cair de suas mãos. Aline, não invente. A vovó deve ter comprado. Você sabe que a mamãe está no céu. Não se pode mandar flores de lá. Ele sentiu pena da menina que estava tão feliz com o presente da mãe. Mas Raíssa morreu há 3 anos. 4, para ser exato, e não havia como ela mandar flores. Não estou inventando isso, veja você mesmo. E Aline entregou ao pai um buquê, no qual havia um pequeno cartão, e nele estava escrito: para minha filha favorita, Aline, em seu aniversário. Com amor, de mamãe. Heitor se sentou na cadeira para não cair. Ele tinha algo a responder, algo a comentar, mas não tinha explicação. E sua filha o estava esperando. Ele olhou para Aline com atenção. Onde você conseguiu isso? Perguntou Heitor. Na mesa ao lado da cama. Papai, foi a mamãe que mandou. Não foi? Tem meu nome nele. Tem mesmo, disse Heitor em voz baixa, ainda completamente desnorteado. Ele não acreditava em misticismo e vida após a morte, acreditando que eram contos de fadas e ficções para confortar as pessoas que haviam perdido entes queridos.
Mas agora ele estava pronto para acreditar em qualquer coisa, porque não tinha argumentos sensatos. Sabina apareceu na cozinha. Bom dia, raio de sol. Ela se dirigiu à neta. Feliz aniversário para você. A vovó lhe trouxe presentes. Vamos para o seu quarto, eu os darei a você. Vovó, minha mãe me mandou flores. A neta surpreendeu a avó. Sabina olhou para o buquê que Heitor segurava em suas mãos. Depois, desviou o olhar para o genro e o encarou com ar de interrogação. Ele deu de ombros e estendeu o cartão que estava entre as flores. A mulher cambaleou e sentou-se na beirada do sofá. Não estou entendendo nada. Eu também não, admitiu Heitor com sinceridade. Aline, vamos, querida. Vou lhe dar alguns presentes, você pode olhá-los, e eu preciso falar com seu pai. Sabina voltou para a cozinha depois de alguns minutos. Heitor, eu preciso lhe dizer uma coisa. Em um sussurro e quase em seu ouvido, Sabina começou. Não me assuste. O que há de errado? Fui eu quem trouxe este buquê de flores. Por que você o assinou assim? De propósito? Heitor começou a se irritar. Esse é o ponto principal. Eu não coloquei nenhum cartão no buquê. Foi uma situação estranha. Fui a uma floricultura e pedi a uma moça que preparasse um buquê barato para minha neta. Ela me ofereceu um buquê bonito e barato. E uma mulher ficou ao meu lado e de repente me perguntou se eu amava minha neta. Eu, é claro, disse que sim. Então ela disse que tinha que me dar outro buquê e pediu ao vendedor que me desse o buquê que eu acabei trazendo. Mas era caro, e eu disse que não poderia comprá-lo. A mulher balançou a cabeça e disse que ela mesma pagaria por ele. Ela também adora a neta, mas está longe em algum lugar, e seria bom para ela fazer um pequeno presente para a minha. Mas eu não a vi colocar um cartão no buquê. A vendedora me deu o buquê em minhas mãos. Não estou entendendo, Heitor. É místico. Heitor olhou para Sabina intrigado. Ele não tinha motivos para não acreditar nessa história. Ele podia ver que Sabina estava surpresa e preocupada. Mas como explicar tal coincidência? Uma mulher aleatória, um buquê aleatório. É realmente uma coincidência? Mas essa não é a história toda. Ou melhor, há uma história de fundo. Sabina fez uma pausa, ajustando-se e recuperando o juízo, aparentemente para dizer algo importante. Não pense que sou louca, mas há 1 ou 2 semanas sonhei com Raíssa. Eu nunca sonhei com ela desde o funeral. E então eu sonhei com ela e ela disse: Mamãe, você tem que visitar a Aline, você tem que visitar, para me cumprimentar. E há uma razão para isso, é o aniversário dela em breve. Eu fiquei surpresa e disse que não tinha certeza se poderia ir. E ela está me convencendo e dizendo: Não se preocupe, sua pressão arterial não vai deixá-lo na mão. Prometa-me que irá. Isso é muito importante para mim. Heitor perdeu completamente a noção do que estava acontecendo. Você está dizendo que esse buquê é mesmo da Raíssa? Perguntou Heitor, atônito. Acontece que é mesmo. Vou lhe contar mais. Depois desse sonho, minha pressão arterial ficou em 130/80 o tempo todo. Há anos não me lembrava de algo assim. E me sinto 20 anos mais jovem, como se alguma outra energia tivesse se instalado em mim. Não sei nem o que dizer. Eu realmente não acredito nisso, mas até a pessoa mais cética acreditaria. É cientificamente impossível e senso comum. Mas aconteceu. Então deve estar funcionando de alguma forma. Aline correu para a cozinha, abraçando o ursinho que sua avó havia lhe dado. Papai, posso colocar o buquê da mamãe em um vaso para que ele não seque? Perguntou a menina. Claro, querida. Vou colocar água no vaso e levá-lo ao seu quarto. Ele olhou para Sabina e mostrou com os olhos que estava chocado com o que havia acontecido. A mulher suspirou pesadamente, compreendendo perfeitamente o estado de seu genro. Ela também não se sentia confortável com isso. Durante todo o dia, eles comemoraram e comemoraram. Na hora do almoço chegaram André e sua esposa, e Amélia, madrinha de Aline, e todos foram para o centro de entretenimento infantil para que Aline pudesse se divertir.
Heitor pediu para Valentina, esposa de André, cuidar de sua filha enquanto Sabina e Amélia foram buscar água, e ele levou André para um lugar mais ou menos tranquilo e lhe contou a história do buquê. André, ao contrário de Heitor, acreditava na vida após a morte e garantiu ao amigo que ela definitivamente existia. Uau! Que bom para você! Ela encontrou uma maneira de cumprimentar a filha. André estava tão genuinamente feliz como se a saudação tivesse sido dada a ele. Isso é ótimo, mas devo avisá-la de que isso pode ter um motivo. Pode muito bem ser um prenúncio de que ela pode estar lhe dando sinais mais importantes. E você precisa ficar atento a eles. Que sinais? Heitor não está entendendo. Qualquer coisa. Veja bem, eles gastam muita energia para vir até nós e nos dizer algo. É preciso valorizar isso e ouvir todas as pistas deles para que não façam tudo isso em vão. André montou em seu cavalo favorito e começou a nos contar o que são sinais e como interpretá-los corretamente. Heitor ouviu com muita atenção dessa vez. Ele ficou muito impressionado com a história do buquê e agora levava as palavras de André mais a sério. Depois do centro infantil, o grupo inteiro foi a uma pizzaria. Eles jantaram, conversaram e foram para casa. Sabina ia ficar mais um dia e voltar para casa também. De manhã, Heitor tinha alguns assuntos a tratar, então pediu a Sabina que levasse Aline para passear no quintal. O tempo estava bom e quando ele voltasse, poderiam ir todos juntos ao parque. Heitor chegou à reunião para entregar o projeto ao cliente. O pedido era urgente e não havia como esperar até segunda-feira. Portanto, Heitor teve que ir no domingo de manhã. A reunião seria realizada em um café. Heitor chegou um pouco mais cedo, sentou-se em uma mesa e pediu uma xícara de café. A garçonete trouxe o café e colocou a xícara sobre a mesa. No momento em que ela se afastou, de repente e do nada, o guardanapo na mesa de Heitor pegou fogo sozinho. Heitor pulou de sua cadeira de surpresa, quase derrubando a garçonete. A moça não se confundiu e jogou o café no fogo. "Você sempre tem surpresas assim para seus clientes?" perguntou Heitor. "O senhor o quê?" "Não, claro que não. Não faço ideia de por que pode ter pegado fogo", justificou a garçonete. "Com licença, por favor, vou lhe trazer outro café." Heitor se deslocou para outra mesa e olhou surpreso para o local onde acabara de ocorrer um mini incêndio. "O que é isso? Algum tipo de sinal também?" ele pensou. Seria bom saber de que tipo. Depois de esperar o cliente e entregar-lhe o projeto, Heitor pagou o café e saiu da cafeteria. Ele ficou parado ao lado do carro por um tempo, pensando se deveria ligar ou não, mas discou para o especialista em mística, André. "André, oi, preciso de seu conselho." Ele começou e me contou o que havia acontecido. "Veja, mas definitivamente não foi um acidente. Você pode acreditar em mim. Os lenços de papel não se acendem sozinhos. É compreensível. Você precisa ter cuidado com coisas que podem iniciar um incêndio real. Mantenha seus olhos abertos." "Obrigado, isso é reconfortante." "Quando isso pode acontecer?" "A qualquer momento." "É divertido, não é?" resumiu Heitor. "Bem, você sabe, avisado é avisado." André discordou de seu amigo. Heitor chegou em casa chateado. Sabina e Aline estavam brincando no parquinho do pátio. A menina viu o carro do pai e correu até ele. "Papai, vamos ao parque?" Vamos! Vamos para casa trocar de roupa. Eu vou buscar a vovó!" gritou Aline e correu atrás da vovó. Ao subirem para o apartamento, Heitor teve uma sensação de mal-estar. Algo estava claramente o incomodando, mas ele não conseguia descobrir o que era. Com essas previsões e sinais, não está longe de ser paranoia, pensou Heitor. Eles trocaram de roupa e foram para o parque. Depois de uma caminhada no parque e um almoço em uma lanchonete, o trio foi para casa. Heitor sugeriu a Sabina que ficasse mais alguns dias. "Sabina, qual é a sua pressa? Você está aposentada, mora sozinha. Fique conosco, visite-nos, converse com sua neta. Qual é a pressa?" "Vovó, por favor, fique."
Aline começou a implorar imediatamente. Eu quero que a senhora fique conosco. A avó olhou para a neta. Ela era igualzinha à mãe, praticamente o mesmo rosto. O coração da avó se apertou e lágrimas vieram a seus olhos. Tudo bem, ficarei com você por mais alguns dias, se você me pedir, disse a avó e abraçou a neta pelos ombros. Viva! A vovó Sabina vai ficar! Gritou Aline com toda a força de sua voz. À noite, quando Aline já estava dormindo, Heitor contou a Sabina a história do guardanapo. Sabe, eu não me sinto confortável com esses sinais. Não entendo o que está acontecendo. Ele confessou honestamente. Sou lógico, e tudo o que acontece me parece estranho e antinatural. Mas não posso negar o óbvio. Eu só queria saber o que eles queriam dizer. Heitor, não sei o que lhe dizer. Se as flores são claras, então o guardanapo não é nada claro. O que ele quer dizer? O que Raíssa quis dizer com isso? Se eu soubesse. O significado da previsão de Heitor logo foi decifrado. Pela manhã, ele acordou com Aline o interrompendo pelo braço e pedindo para que ele acordasse. Aline, seja humana. Me deixe dormir só um pouquinho. Brinque com a vovó, ele implorou. Papai, por favor, acorde. Estamos sentindo cheiro de fumaça no apartamento. Heitor voou até a cama e imediatamente se levantou. Sem saber bem o que estava acontecendo, pegou Aline e a levou até a entrada. Em seguida, voltou para o apartamento, acordou Sabina e a colocou na entrada também. E só então chamou os serviços de emergência. Os bombeiros chegaram rapidamente e na hora certa. Eles eliminaram o fogo, evitando os problemas. O problema estava na cozinha. Houve um incêndio no cabo da chaleira elétrica. A chaleira também foi danificada, mas o principal é que nada de grave aconteceu. Mas havia muita fumaça, e Heitor abriu todas as janelas para ventilar bem o apartamento. Era impossível dormir. Todos voltaram para o apartamento. Heitor olhou para Sabina e ela para ele. Não havia nada a dizer a nenhum deles. Lá se foi o guardanapo. Devido às novas circunstâncias, Heitor sugeriu que Sabina fosse para a casa dela. Em primeiro lugar, o apartamento realmente precisava ser arejado. Em segundo lugar, Heitor queria agradar tanto Sabina, levando-a para casa com conforto, quanto Aline, que há muito sonhava em viajar de carro. A menina ficou feliz com a oferta do papai. Viva! Vamos passear de carro por muito tempo. Papai, você é o melhor. Sabina tentou se opor, mas suas objeções não foram aceitas. Sabina, não discuta, é inútil. Eu tenho 3 dias de folga. Além disso, prometi a Aline uma longa viagem há muito tempo. Mas o apartamento precisa de alguns dias para arejar. Você pode ouvir o cheiro ruim que está aqui. Então, vamos fazer algo útil. Sabina percebeu que não havia sentido em discutir com o genro. E, para dizer a verdade, os argumentos de Heitor eram convincentes, principalmente com relação ao apartamento. Realmente cheirava a fumaça, e não havia razão para a criança respirar aquilo. Sabina, juntamente com Aline, arrumaram rapidamente frutas e água para a viagem, as coisas da avó e de Aline. Elas queriam sair do apartamento o mais rápido possível. O cheiro da fumaça estava começando a lhes dar dor de cabeça. Saíram de casa às 7h30, colocando as coisas no porta-malas e a comida e a água no carro, Sabina e Aline no banco de trás, e Heitor, é claro, ao volante. No início, tudo estava normal, mas depois de 1 hora de viagem, Aline começou a dizer que hoje ela teve um sonho com a mãe. Heitor sacudiu o volante com surpresa. Como você sonhou com ela? Perguntou o pai. Foi estranho, como se eu estivesse em um hospital, e uma tia estranha estava sentada ao meu lado, segurando minha mão, e minha mãe estava perto da janela, apontando para a tia e dizendo que essa era minha nova mãe. Aline chorou de repente. Eu não quero uma nova mãe, eu tenho a minha, eu me lembro dela. Heitor reduziu a velocidade no meio-fio, desceu do carro e, abrindo a porta, sentou-se ao lado da filha. Ele entendia perfeitamente que a menina precisava de sua mãe. Mesmo que ela não precisasse de uma mãe,
Ela precisava de uma. André havia lhe dito isso, e até mesmo Sabina havia lhe pedido para pensar em se casar uma segunda vez. Mas com quem? O problema não era apenas sua filha, mas também ele mesmo. Nos anos que se seguiram à morte de Raíssa, Heitor não teve uma única mulher. No início, era compreensível o motivo, e nos últimos anos, ninguém havia conseguido derreter seu coração, embora houvesse tentativas. Até mesmo André o havia apresentado a moças solteiras, mas Heitor não se importava. Era como se ele tivesse congelado por dentro e não sentisse nada por ninguém além de Aline. E ao mesmo tempo estava preocupado com sua garota. Ela está crescendo e crescendo muito rápido. E a ajuda, o apoio e os estímulos de uma mulher adulta logo serão muito necessários e importantes para ela. Mas onde conseguir uma mulher assim, que pudesse substituir pelo menos um pouco a mãe de Aline? Quem aceitaria Heitor junto com sua filha e quem poderia aceitar o próprio Heitor, o que também é importante. Heitor não tinha respostas, mas precisava procurar. Mas agora era necessário acalmar Aline e explicar a ela que ela não tinha outra mãe e nem teria, que só pode haver uma mãe. Aline, querida, não chore. É claro que você tem sua mãe e é bom que você se lembre dela. E você e eu não precisamos de nenhuma outra mãe. Sabina olhou com reprovação para Heitor. Ela disse: você não deveria dizer isso, você não sabe como a vida será. E se aparecer uma boa mulher que esteja disposta a ajudar na criação da menina? Não há nada de errado nisso. Neta, não chore. Sua mãe sempre será apenas sua mãe. Bem, não é ruim se o papai tiver uma companheira. Os adultos não podem viver sozinhos. Isso não está certo. Mas você mora sozinha, a menina disse razoavelmente. Meu marido morreu não faz muito tempo, só que ainda não encontrei um novo amigo. Sem pestanejar, a avó mentiu, pois seu marido havia morrido há mais de 15 anos. Na minha idade, é mais difícil encontrar um novo amigo, mas eu estou procurando, muito procurando. Agora Heitor estava olhando para a mulher com reprovação, mas Sabina fingiu não perceber e continuou. Mesmo que o papai arranje uma amiga, isso não significa que o papai tenha esquecido a mamãe. De forma alguma. Sabina fez uma pausa, como se estivesse decidindo se falaria mais ou não. Então, ela concluiu seu pensamento. É que é difícil para os adultos lidarem com todos os problemas e tarefas domésticas sozinhos. Eles geralmente fazem isso juntos. Logo vou crescer e ajudar o papai, sugeriu Aline. Não, querida. Quando você crescer, vai ter que estudar muito e não vai poder ajudar o papai o tempo todo. Então, prometa-me que se o papai arrumar uma amiga assim, você não vai se importar e não vai escandalizá-lo. Está bem? Vou me esforçar ao máximo, disse Aline sem fazer uma promessa direta, e imediatamente fez uma pergunta. O que eu vou fazer se não gostar dela? Sabina sorriu, olhou para o genro, depois para a neta e disse: então você tem que perguntar ao papai se ele gosta dessa tia. E se ele gostar, então, por respeito ao papai, aceite a escolha dele. Não é para você fazer o trabalho doméstico com essa tia, mas para o papai. Portanto, ele é quem deve escolher. Eu concordo. Está bem, vovó. Então prometo que não farei barulho. Heitor olhou para Sabina com respeito. Sua sabedoria era invejável. Como ela havia acalmado e persuadido Aline com maestria. Simplesmente um talento. Ele acenou com a cabeça em agradecimento a Sabina e pensou consigo mesmo. Gostaria que alguém me persuadisse a fazer uma companheira. Melhor ainda, alguém que pudesse fazer eu e Aline felizes. Heitor voltou ao volante e eles continuaram seu caminho. Depois de meia hora, Aline começou a ficar irritada e pediu para parar para caminhar um pouco e esticar as pernas. Sabina também não se importou em parar. Meninas, vamos ter paciência por um tempo. Logo haverá um posto de gasolina e pararemos lá. Quando é logo? Perguntou Aline. Daqui a uns 30 minutos. Está bem, papai, vamos ter paciência, disse Aline e de repente ela gritou para o carro inteiro. Mamãe!
Ela grudou na janela e apontou o dedo para as árvores na beira da estrada. Heitor pisou no freio de surpresa. Sabina apertou o coração. Aline abriu a porta do carro e correu em direção às árvores. Heitor correu atrás dela. "Mamãe, mamãe!" gritou a menina com toda a força de sua voz. "Não vá embora!" As lágrimas corriam pelo rosto da criança. Heitor a alcançou com dificuldade, somente quando os arbustos de grama estavam completamente intransponíveis. "Aline, raio de sol, que mamãe! Ela não pode estar aqui." Ele pegou a filha no colo e se virou para o carro, mas ela começou a gritar. Parecia que ela estava histérica. "Não, eu vi. Mamãe estava lá, deixe-me ir." Ela estava batendo nele com as mãos, com as pernas. Heitor não sabia o que fazer. Nunca antes Aline havia feito uma birra como aquela. Sabina estava em choque. Ela parou ao lado do carro e olhou para o genro e a neta sem entender nada. Ela se aproximou de Heitor, que segurava Aline com força em seus braços. "Amor, o que está acontecendo? Você sentiu alguma coisa?" ela perguntou. Não pergunte nada. Deixe-a se acalmar", pediu Heitor. Aline olhava ao longe e não respondia às perguntas. Heitor estava até com medo. Colocou a menina de volta no carro, colocou o cinto de segurança na cadeirinha e, fechando a porta, voltou-se para Sabina. "Eu nunca a vi assim antes. O que está acontecendo?" "Não sei, Heitor. Talvez seja por causa de nossas conversas. Não sei. Mas ela acredita que viu a Raíssa lá. Talvez você devesse levá-la a um psicólogo infantil." A Sabina sugeriu isso. "Já fomos a um conselheiro. Ele disse que não há nada de errado com a criança, e ela se lembra da mãe tanto quanto deveria. É por isso que fiquei surpreso com o comportamento." "Bem, vamos indo. Não vamos conseguir chegar ao anoitecer." Heitor estava prestes a sair do meio-fio para a estrada quando, de repente, outro carro o cortou e o ultrapassou. Foi um pouco estranho porque a estrada era cega e raramente usada por carros, e ainda havia o temerário. Heitor deu de ombros, não particularmente indignado com esse comportamento, e dirigiu calmamente para a estrada. Eles dirigiram por alguns quilômetros e Heitor viu um carro acelerando na pista contrária e dando voltas por toda a estrada. Ele se preparou o máximo possível para desviar, mas o impacto foi sofrido pelo mesmo temerário que havia mantido Heitor fora da estrada. Embora o carro que vinha em sentido contrário tenha atingido o carro à sua frente, ele girou e o jogou na lateral do carro de Heitor. Heitor girou o volante bruscamente e colocou a asa dianteira direita sob o impacto. Pelo menos não havia ninguém no banco do passageiro. Em seguida, houve outro impacto e outro carro na pista em sentido contrário bateu no carro do culpado. Heitor parou e saiu correndo do carro. "Aline, Sabina, vocês estão bem, meninas?" Sabina havia batido a cabeça e havia sangue em sua testa, mas foi claramente um arranhão leve, embora uma concussão não possa ser descartada. E Aline teve mais sorte porque estava em uma cadeirinha de criança e com o cinto de segurança. "Papai, minha perna está doendo." Aline apontou para sua perna direita. Visualmente ela estava bem. Talvez seja só uma pancada. "Não se preocupe, não há nada de errado com sua perna, você só bateu", disse Heitor e pediu às moças que não saíssem do carro até a chegada da ambulância. Ele correu para o carro que estava trafegando na frente deles e sofreu o impacto. O motorista estava deitado no volante, com a cabeça coberta de sangue. Ele claramente não estava usando o cinto de segurança ou os airbags teriam sido acionados. Quantas pessoas dizem e falam para você usar o cinto de segurança? Não, um temerário. Heitor estava xingando mentalmente. Ele percebeu que o motorista não podia ser tocado, mas havia o risco de o carro pegar fogo. Então, Heitor decidiu tirar o motorista do carro. O motorista do segundo carro, que vinha em sentido contrário, correu em seu auxílio. Ele era o menos ferido. "Deixe-me ajudá-lo, já entendi. Olhe para o motorista do carro que causou tudo isso. Ele não está se movendo."
O homem voltou correndo. Ele tentou abrir a porta do motorista, mas ela estava obviamente emperrada. Além do motorista, havia uma mulher no banco de trás do carro. Ela estava consciente, mas sua perna estava travada. Ela gritava e pedia ajuda. Depois de puxar o motorista, que estava inconsciente, para o mais longe possível do carro, Heitor correu para ajudar o passageiro e o motorista do carro do criminoso. Nesse momento, uma ambulância e equipes de resgate chegaram. Começou um tumulto assustador. Os policiais retiraram os 2 passageiros do carro mais danificado. Ambos, felizmente, estavam vivos. Em seguida, enviaram uma ambulância para o motorista, que foi retirado pelo Heitor. Sabina e Aline foram as últimas a serem examinadas. Ambas tiveram que ser levadas ao hospital. Sabina com suspeita de concussão e Aline para descartar uma tíbia rachada. Heitor seguiu a ambulância em seu carro. No hospital, foi confirmada a rachadura no osso de Aline. A perna estava inchada e descolorida. Os médicos aconselharam fortemente que a menina ficasse internada pelo menos até amanhã. A concussão de Sabina não foi confirmada, mas ela teve uma crise hipertensiva devido às emoções e preocupações. Ela foi internada em uma ala vizinha. Heitor ficou com Aline na enfermaria. À noite, Heitor e Aline assistiram juntos a um desenho animado pelo telefone. Quando o médico de plantão entrou no quarto. "Boa noite. O senhor está aqui depois do acidente?" perguntou uma médica com uma voz agradável. "Boa noite", respondeu Heitor. "Sim, viemos do acidente. Não parece ter sido nada grave. Eles prometeram deixá-lo ir para casa amanhã. Deixe-me dar uma olhada na sua perna." O médico se voltou para Aline. A garota puxou o cobertor sobre si e ficou em silêncio. Ela estava claramente assustada. "Aline, o que está fazendo? Você não tem medo de médicos, tem?" Heitor ficou surpreso. "O médico só vai dar uma olhada na sua perna e mais nada." A moça tirou lentamente o pé direito de debaixo do cobertor, ainda em silêncio. Heitor não entendia o que estava acontecendo com sua filha. "Você ainda está sentindo dor?" perguntou o médico. Aline balançou a cabeça negativamente. "O senhor vai ter que desculpá-la, deve ser o estresse do acidente. Ela não costuma se comportar assim", disse Heitor com uma voz culpada. "Tudo bem, eu volto mais tarde." O médico sorriu e saiu do quarto. Aline. Heitor começou a falar, mas sua filha o interrompeu. "Papai, é ela", disse Aline com a voz trêmula. "Quem é ela?" "Não estou entendendo, pai." "A tia que a mamãe apontou no sonho." Heitor olhava atônito para a filha. "Tem certeza?" "Sim, papai. Essa é a tia do meu sonho. Ela tem o mesmo penteado e a mesma cor de cabelo, e até cheira como no meu sonho." "Lá se foi o sonho", disse Heitor em voz baixa. "Não se preocupe, vai dar tudo certo." Ele se sentou ao lado da filha na cama e pegou sua mão. Ele podia sentir o entusiasmo da menina mesmo à distância. E ao pegar a mão dela, Heitor sentiu que Aline estava simplesmente tremendo. Embora agora fosse difícil dizer de quem era a maior excitação, se dele ou dela. Isso nem é mais místico. Não sei como chamar isso. Deveríamos ligar para o André e contar tudo. Heitor decidiu e pediu a Aline que se deitasse por 5 minutos sozinha. A menina concordou. Ela tinha brinquedos com ela e sabia o que fazer durante esse tempo. Heitor ligou para um amigo e lhe contou os últimos acontecimentos, começando pelo incêndio no apartamento. "Eu lhe disse que o guardanapo era um sinal. Mas você não acredita em misticismo, acredita?" "Eu já acredito", Heitor concorda. "Você tem noção do que a Raíssa fez? Ela nos trouxe para este hospital", Heitor supôs. "Ela salvou você. Se você não tivesse encostado no acostamento, teria sido o primeiro carro a colidir com o infrator naquele acidente horrível." Heitor sentou-se no parapeito da janela. De fato, o temerário havia lhe cortado o caminho e estava literalmente 15 segundos à sua frente. O tempo certo. Heitor sentiu calor. E aquele médico com quem Aline sonhou? Isso também é um sinal? Você ainda está perguntando.
Raíssa mostrou especificamente a Aline sua futura esposa. Que tipo de perguntas poderiam ser feitas? Não estou entendendo. André ficou indignado. Vá ao médico com alguma dúvida sobre a saúde de sua filha. André, eu não cuido de mulheres há muito tempo. Eu me esqueci de como fazer isso. Tentando sair dessa conversa. Você está sugerindo que eu vá conhecê-la e depois a convide para uma visita e, por acidente, a reapresente a você? Não, eu poderia fazer isso, mas é um pouco demais. Faça você, amigo. Está bem, vou tentar. Heitor prometeu com relutância. Não vou tentar, vou fazer isso. E me ligue mais tarde e me diga o que fez. André sorriu e desligou o telefone. Heitor olhou para Aline, que estava dormindo, e decidiu aproveitar o momento para ir ao médico. Para ser sincero, ele não queria ir, mas tinha que ir, pois André daria um chute em seus miolos se Heitor lhe dissesse que não havia decidido falar com ela. E não era por acaso que Raíssa havia mostrado essa mulher para Aline. Bateu hesitante na porta do consultório médico. Sim. Ele ouviu uma voz feminina agradável. Desculpe-me, posso entrar? Quase gaguejando, Heitor perguntou. A médica sorriu e disse: Claro que pode. Há algo errado? A menina não está bem? Não, eu queria falar com o senhor. Sobre o quê? Sobre a saúde da Aline. Heitor mentiu. Haverá alguma consequência para ela depois dessa fratura? Será que ela vai poder andar, correr como antes? O senhor sabe como pode não ser nada grave e depois problema após problema. O médico pareceu surpreso com um pai tão superprotetor. É a primeira vez que vejo um pai assim em meu consultório. Normalmente, são as mães que fazem essas perguntas. Ela sorriu. Nós não temos mãe. Eu e a Aline moramos sozinhos. Heitor confessou honestamente. Desculpe-me. A médica ficou envergonhada por ter dito aquilo. Eu não sabia. Foi constrangedor. Está tudo bem. Você não poderia saber. Está tudo bem. Então, vai responder às minhas perguntas? Oh, sim, claro. Não haverá nenhuma repercussão, portanto, não precisa se preocupar com isso. A garota se recuperará completamente em alguns meses. Ela só terá que ficar deitada agora, cuidar da perna. Colocaremos um gesso nela hoje, então ela terá de andar com ele, mas ficará bem. Obrigada, doutor. Meu nome é Raíssa. A médica sorriu e estendeu a mão para Heitor. Heitor sentiu calor. Raíssa. Não podia ser. Parecia algo saído de um conto de fadas. Heitor estendeu a mão em resposta. O aperto de mão do médico foi gentil, mas confiante. Heitor, é um prazer. Envergonhado, ele disse. Da mesma forma. Vá para o quarto de sua filha. Eu já vou ter com você. Preciso que a mantenha ocupada enquanto colocamos o gesso. E prepare a criança. Explique o que é o gesso e que ela precisará usá-lo por um tempo. Sim, eu entendo. Vou persuadi-la. Heitor sorriu e saiu do escritório. Um sentimento estranho surgiu dentro de Heitor. Seria apenas excitação? Ou seria a impressão que a doutora Raíssa havia lhe causado? Ou talvez fossem os acontecimentos místicos dos últimos dias que estavam causando tanto efeito sobre ele? Heitor não entendia, mas era certo que havia surgido nele algum sentimento ou sensação que ele nunca havia conhecido ou esquecido antes. Heitor entrou no quarto. Aline ainda estava dormindo. A menina tinha uma habilidade única de adormecer em poucos minutos. Heitor invejava a habilidade da filha, pois ele mesmo nunca havia conseguido se desligar daquela maneira. Mas temos que acordar a Aline. Agora eles vão colocar uma tala de gesso. E é preciso se preparar para esse procedimento. Aline, acorde. Papai, não posso dormir mais um pouco? Estou com muito sono. A menina pediu durante o sono. O médico virá agora. Heitor não terminou de falar, pois Aline deu um pulo no berço. Por quê? Eu não quero que ela venha. Eu tenho medo dela. Por quê? Aline ficou em silêncio e não olhou para o pai. Aline, diga-me, por que você tem medo dela? Meu pai insistiu. E se ela levar você para longe de mim? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Existem madrastas más, como a Cinderela.
Eu não quero ser a Cinderela. Oh, meu Deus, de onde você tirou essa ideia? O que o faz pensar que ela será sua madrasta? Mamãe a mostrou para mim por um motivo. Bem visto. Querida, vamos ser lógicos. Se a mamãe a mostrou para você e a aprovou, então ela é uma boa menina. Essa é uma. Se ela o tratar mal, ela nunca será minha amiga. Essa é a segunda. E ninguém jamais me tirará de você. Esse é o terceiro. E o mais importante, você entende? Promete? Prometo. Tudo bem. Então, deixe-o ir. A Aline disse que está tudo bem. Ela está vindo para colocar um gesso em você. Você sabe o que é isso? Pai, que tipo de perguntas estranhas são essas? É claro que eu sei. Eu vou à creche. Você sabe quantos quebrados tivemos? Heitor riu. A sabedoria e as palavras de Aline faziam qualquer um rir. Sua filha sempre dizia algo assim, e ele ria e se maravilhava com aquela sabedoria infantil. Bom, agora parece que você vai ficar engessado. Só que aí você não está quebrado, mas rachado. Heitor riu novamente. Porque você só tem uma rachadura. Rachado não soa bem. Aline disse pensativa, e nesse momento Raíssa entrou. Tudo bem, Aline? O papai te contou o que vamos fazer? Sim, ele disse. Não estou com medo. Que bom para você. Realmente não precisa ter medo. É apenas um procedimento normal. Infelizmente, muitos bebês machucam os braços e as pernas e precisam ser engessados para que se recuperem mais rapidamente. Eu sei. Aline respondeu com seriedade e maturidade. Eu vou à creche, já vi isso. Lá você vai. E quando terminarmos, terei um presentinho para você. Eu sempre recompenso todas as crianças obedientes. Raíssa sorriu enigmaticamente e deu uma piscadela para Aline. E principalmente as mais espertas. Raíssa tratou do gesso com muita rapidez e habilidade. Depois, ela tirou do bolso um pirulito em forma de galo. Oh, muito obrigada, eu adoro esses doces. Meu pai e eu os fazemos em casa. Você faz? Oh, meu Deus, eu mesma fiz esse. Não gosto de todos esses doces comprados em lojas. Não tem nada de natural. Seu pai é muito bom em fazer pirulitos como esse. Sim, meu pai é o melhor. Aline sorriu. Você tem sorte. O médico também sorriu. Me desculpem, meninas, mas estou aqui e estou envergonhado por vocês estarem me elogiando. O Heitor está envergonhado. Nós não estamos, disse Raíssa. Estamos falando a verdade. Aline olhou para a médica com atenção e voltou a sorrir para ela. Raíssa estava claramente começando a gostar da moça. Mastigue seu pirulito que eu vou ver sua avó e ver como ela está, disse Heitor. Tem mais alguém deitado aqui? Surpreendeu-se o médico. Sim, nossa avó estava no carro conosco. Ela não se machucou, mas estava tão nervosa que teve uma crise hipertensiva. Respondeu Heitor. Eu entendo, disse Raíssa com tristeza. Um acidente é muito assustador. Pai, vá você, nós vamos nos virar sozinhos, sugeriu Aline. Dê um oi para a vovó por mim. Eu vou dar. A enfermaria onde Sabina estava deitada ficava em outro andar e em outra ala do prédio. Heitor estava preocupado com Aline, com o fato de ela estar sozinha. Mas Sabina também precisava ser visitada. Sabina estava se sentindo melhor. Tinha tomado algumas injeções e um soro, então estava fora de perigo. Heitor bateu na porta e entrou no quarto. Havia mais 2 mulheres no quarto além de Sabina. Sabina, como você está? Oh, Heitor, entre. Eu estou bem, só quero ir para casa, Sabina confessou. Mas ainda é muito cedo para ir para casa. Falei com seu médico. Você precisa de mais alguns dias de repouso na cama. Como está a Aline? Ela está bem. Está engessada. Ela tem uma fratura na tíbia. Minha pobre menina. O que há de errado com ela? Quanto tempo ela vai ficar engessada? Ainda não sei. Os médicos vão nos dizer. Heitor se sentou mais perto de Sabina e continuou em voz baixa. Lembra do sonho que a Aline contou no carro? Pois bem, a mulher do sonho está sentada no quarto com a Aline. Ela a reconheceu. Sabina ficou até pálida. De verdade? Com certeza.
Estou em choque. O que vamos fazer? Heitor, isso não pode ser uma coincidência, você entende? Claro que sim, mas não tenho ideia do que fazer a respeito. É uma situação. Talvez ela seja casada mesmo. Isso também pode acontecer. Quantos anos ela aparenta ter? Não sei, acho que tem uns 30 e poucos anos. Então ela é definitivamente casada. Sabina estava chateada. Qual é o nome dela? Vou perguntar para as moças daqui. Raíssa. Ela até tem o mesmo nome. Estou chocado. Não percebi Sabina no começo. De fato é Raíssa. É definitivamente uma incompatibilidade. Certo, vá em frente. Ligo para você assim que souber de algo e mando um alô para sua neta. Está bem, obrigado. O Heitor tinha muito respeito pela Sabina. Ele tinha muito respeito por ela. Ela era uma mulher do mundo. Sua sabedoria e inteligência às vezes eram mais do que impressionantes, eram admiráveis. Ele não tinha dúvidas de que até a noite de hoje Sabina teria informações sobre o médico. Mas Heitor estava errado. Sabina concluiu a tarefa muito mais rapidamente. Aparentemente ela queria ajudar o genro. Uma hora depois, ela ligou para Heitor e pediu que ele fosse ao seu quarto com urgência. Você não pode fazer isso pelo telefone? Perguntou Heitor. Eu não quero deixar a Aline sozinha. Não, Heitor, você não pode. É extremamente importante. Ok, então vamos jantar e eu vou até aí. Depois do jantar, Heitor deixou o celular para assistir a desenhos animados e foi ver Sabina. Ela estava tão ansiosa que sua pressão arterial havia subido novamente e ela recebeu uma injeção. Sabina, por que você está tão nervosa? Você não deveria estar. Heitor, eu vou lhe contar agora e você também vai ficar nervoso, acredite. E ela se voltou para as vizinhas. Meninas, posso pedir-lhes que nos deixem a sós por 10 minutos? Preciso conversar com meu genro. As vizinhas deixaram a sala sem problemas e Sabina começou a contar a história de Raíssa rapidamente. Ela tinha um marido e um filho. Não sei o nome do marido, mas o nome do filho era Bento. Ele tinha 6 anos de idade e eles estavam viajando em família em um carro. A Raíssa estava grávida na época, 8 meses de gravidez. Eles estavam esperando uma menina. Eles sofreram um acidente terrível. O marido e o filho morreram. Raíssa perdeu o bebê e ficou no hospital por quase 2 meses. Fisicamente, ela não ficou muito ferida, exceto pela perda do bebê, mas psicologicamente, muito. Ela foi praticamente trazida de volta à vida. Dizem que ela até queria deixar este mundo, mas não sei se isso é verdade. Que horror! Heitor se solidarizou com sinceridade. Pobre Raíssa, você sabe quando tudo isso aconteceu? Há 6 anos, em junho. Junho? Heitor não conseguia acreditar no que ouvia. Não pode ser. Isso acontece. O que você acha disso? Não sei, é como um conto de fadas. Não é bom e não é nada real, para ser sincero. Eu também não acreditaria se outra pessoa contasse. Mas, como dizem, não se pode tirar as palavras de uma música. Agora você tem que se perguntar se é uma coincidência. Sabina resumiu tudo. Sim, é algo para se pensar. Heitor concordou. Eles ficaram em silêncio e cada um deles pensou em outra coisa. Sabina achava que definitivamente não era uma coincidência e que Raíssa havia organizado tudo exatamente como deveria ser. E seria bom para Aline ter uma mãe, mesmo que não fosse a sua. Uma mulher que tentará substituí-la, especialmente pelo fato de ela não ter percebido o amor materno. E então talvez tenham um filho juntos. E Aline terá um irmão ou irmã, o que também não é ruim. Os pensamentos de Heitor giravam em torno de sua cabeça. Por um lado, ele percebeu que todas essas histórias não podiam ser uma coincidência. Por outro lado, isso não o ajudava em nada. Ele não podia simplesmente ir até o médico e dizer: não sei se você gosta ou não, mas você é minha futura esposa porque minha falecida esposa mostrou você para nossa filha em um sonho. Então ele será enviado para a próxima ala, com certeza. Não por 1 ou 2 dias, mas por um longo tempo. E eles terão razão porque tudo isso parece besteira. Eu vou embora, Sabina.
Deite-se e fique boa. Vamos visitar você e a Aline amanhã de manhã. Boa noite. Boa noite para você também, Heitor. Ela pegou a mão do genro e acrescentou: não deixe que o esforço de Raíssa seja em vão. Quem sabe essa não é a sua única chance de ser feliz. Vou tentar, Sabina, vou tentar. Obrigado. Descanse um pouco. Ele se inclinou e beijou o rosto dela. Até amanhã. Heitor caminhou de volta para o quarto da filha e pensou no que fazer. Nenhuma opção surgiu em sua cabeça. Ele realmente não entendia o que fazer. Amanhã eles receberiam alta do hospital e partiriam para sua cidade natal. E o que ele deveria dizer a Raíssa? Você gostaria de jantar comigo? Ou melhor, almoçar? Qual é o problema? Ela fará uma pergunta razoável e ela terá toda a razão. E depois? Venha nos visitar, a mais de 200 quilômetros de distância. É claro que ela não tem mais nada para fazer. Heitor estava começando a ficar com raiva de si mesmo por sua falta de imaginação, mas deveria haver alguma saída para essa situação. Tinha de haver. Talvez ele devesse ligar para André e consultá-lo. Heitor supôs e imediatamente rejeitou a ideia. Não, eu tenho que decidir por mim mesmo se preciso ou não. E de repente, a voz de Sabina soou em minha cabeça. Talvez essa seja sua única chance de ser feliz. E Heitor caminhou resolutamente em direção ao escritório de Raíssa. No caminho, olhou para o quarto da filha, que dormia docemente ao som de um desenho animado. Ele também bateu com firmeza na porta. Sim, entre. Ele ouviu a voz já familiar do médico. Heitor entrou no consultório e então sua determinação desapareceu. Ele caminhou tranquilamente até a cadeira em frente à mesa do médico e entrou. Há algo errado com a Aline? Raíssa ficou agitada. Ela não está conseguindo dormir? Não, ela está dormindo, ela está bem. Ele não a olhou nos olhos e não sabia como começar. E depois? Esclareceu o médico. Há mais alguma coisa que você queira perguntar? Sim, mas não sei como. Vamos ser diretos, não gosto de fazer rodeios. Há mais alguma coisa que o preocupa em relação à saúde de sua filha? Ela falou como sua Raíssa. Não gosto de fazer rodeios. É possível que duas pessoas diferentes sejam tão parecidas? Ela exalava um tipo de calor e confiança, uma calma e paz. De repente, Heitor decidiu que era agora ou nunca, e começou a falar. Raíssa, ouça-me até o fim, por favor, mas não me interrompa, senão não terei coragem de dizer tudo isso uma segunda vez. E preciso, porque se eu não fizer isso, nunca vou me perdoar. O doutor olhou para Heitor com olhos surpresos. Sinto muito, Heitor. Não consigo entender nada do que você disse até agora, mas vou ficar quieto e ouvir, se isso é tão importante para você. Sim, é muito importante para mim, para a Aline e até para a Sabina. É a mãe da minha falecida esposa. Raíssa ficou em silêncio e apenas acenou com a cabeça em sinal de concordância. Ela podia ver que Heitor estava lutando com cada palavra e ela não tinha ideia do que ele iria dizer, mas esperou pacientemente que a questão fosse esclarecida. E Heitor contou a ela sobre a trágica morte de sua esposa, sobre como tinha sido difícil para ele, como sua filha estava passando por esses eventos. Ele contou sobre os eventos místicos dos últimos dias e terminou sua história com um sonho de sua filha, no qual sua mãe lhe mostrava a nova esposa de seu pai. Durante a história, o rosto de Raíssa mudou várias vezes. Em um determinado momento, lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela se conteve para não interromper Heitor com sua histeria. Ela podia ver o quanto ele estava lutando com essa história e, mais do que ninguém, percebeu a importância do que ele estava dizendo. Importante para ele e para ela. Essa é a história, Raíssa. Eu tinha que contá-la para você. Não posso ir embora sem lhe contar a história de como viemos parar neste hospital. Você vai perguntar por que eu fiz isso e o que eu espero. Sinceramente, não sei. Apenas senti que era a coisa certa a fazer. Contar a vocês como realmente foi, não enganá-los e inventar bobagens.
Raíssa sorriu com tristeza e começou a falar também. Heitor, eu o ouvi atentamente, sem interrompê-lo nenhuma vez. Agora você vai me ouvir. Ela suspirou pesadamente e desviou o olhar de Heitor, como se alguém invisível tivesse que aprovar sua confissão. Sou muito grata por sua honestidade. Não suporto mentiras e sempre sei quando estou sendo enganada. Vi como foi difícil para você me contar tudo isso. E quero lhe contar a minha história, ou melhor, a tragédia da minha vida familiar, para que você possa me entender. Eu era casada. Tinha um marido maravilhoso e um filho. Estávamos esperando nosso segundo filho. Os médicos disseram que seria uma menina. Até pensamos em um nome para ela, Aline. Sim, não se surpreenda. Depois de sua história, não me surpreendo mais. Mas então aconteceu um desastre. Estávamos viajando para visitar amigos e sofremos um acidente. Meu marido e meu filho morreram na hora. Eu quase não me machuquei. Apenas alguns arranhões e hematomas, mas perdi o bebê. Ela mal conseguia parar de chorar. Heitor viu isso e ficou em silêncio. Intuitivamente ele sabia que, se começasse a sentir pena dela agora, ela choraria ainda mais. Sua Raíssa era do mesmo jeito. Eu tive muita dificuldade com tudo isso. Eu estava muito apático. Depois me disseram que eu nunca mais poderia ter filhos. Nunca mais. Você está entendendo? Quero ser sincero com você. Se você está planejando ter uma família e mais filhos, não posso ajudá-la. Não posso lhe dar isso. Não quero enganá-lo nem alimentar suas esperanças. Vejo que você é um bom homem e um ótimo pai. Raíssa, parece-me que a sua história e a minha são tão parecidas que temos que tentar. E as crianças? Ah, Aline, e se com o tempo quisermos mais, esse problema também está resolvido. Mãe substituta? Desculpe-me, sou totalmente contra isso. Não, você pode pegar uma criança de um orfanato e fazer pelo menos uma criança infeliz feliz, dando a ela o que ela não recebeu de seus pais biológicos. Raíssa tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é um homem incrível, de verdade. Ela se levantou, levou uma cadeira até ele e se sentou ao seu lado. Heitor sentiu uma estranha emoção com a presença dela. Era algo novo, nunca experimentado antes, e muito prazeroso. Ele pegou a mão dela, ela olhou em seus olhos e, de repente, Heitor percebeu que essa não era apenas uma chance de felicidade, era realmente a única chance. Se ele não estivesse com essa mulher, certamente não estaria com nenhuma outra. Posso beijá-la? Perguntou Heitor, inesperadamente para si mesmo. Raíssa não disse nada e apenas aproximou os lábios dele. Heitor até se sentiu tonto. Eu concordo com sua proposta. Vamos tentar. Estou muito feliz. Só precisamos decidir onde vamos morar. Aceita vir conosco à nossa cidade? Aline e eu temos um apartamento de 2 quartos. É demais para nós. Eu tenho uma casa enorme. Meu marido era empresário e construímos essa casa apenas 1 ano antes do acidente. Ela é novinha e confortável. Talvez você e a Aline possam ficar comigo primeiro e depois podemos decidir. Se não gostar da nossa cidade, eu venderei a casa e me mudarei com você. Bem, podemos tentar. A Aline quer morar em sua própria casa e eu trabalho remotamente, então não me importo. Ótimo, então. Amanhã, depois de recebermos alta, vamos para minha casa. Agora vá até sua filha para que ela não se assuste quando acordar com a sua ausência. Heitor se levantou e foi até a porta. Depois se virou e disse: Eu farei com que você nunca se arrependa de sua decisão. No dia seguinte, pela manhã, Heitor visitou Sabina e lhe contou tudo. Ela ficou impressionada com a determinação dele. Você fez a coisa certa. Heitor, você fez bem. Vou orar a Deus para que tudo dê certo para você. Obrigado, Sabina. Eu sei. Vamos receber alta hoje, mas vou visitá-lo amanhã. Vá com calma e não se preocupe com a pressão arterial subindo novamente. Está bem? É um acordo. Vou me preocupar menos. Você e a Aline já estão quase instalados. E se você me apresentar a sua namorada, talvez eu não me preocupe mais. Sabina sorriu. Vou me preocupar.
Vou mesmo. Ele deu um beijo no rosto de Sabina e voltou para o quarto de Aline. Raíssa já estava sentada lá, contando algo para a garota. A história devia ser engraçada, pois Aline estava rindo. Ele já havia dito à filha que elas ficariam na casa de Raíssa por um tempo e, se gostassem, poderiam ficar na cidade. Aline prometeu pensar no assunto. A casa da doutora Raíssa era linda. Aline andava pelos cômodos com a boca aberta, olhando tudo o que via. Heitor tentou discipliná-la um pouco, mas Raíssa também o impediu. Deixe-a ir aonde quiser e olhar o que quiser. Eu não me importo. Ela sorriu e deu uma piscadela para a menina. Ela sorriu, com a boca cheia de felicidade, e foi dar uma olhada no resto dos quartos. Raíssa, quero que você conheça mais uma pessoa. Só não sei como você se sente em relação a isso. Sei que pode parecer estranho, mas não posso deixá-la. Está se referindo à mãe de sua falecida esposa? Raíssa se deu conta. Sim, veja bem, ela não tem ninguém além de mim e da Aline, e ela é uma mulher maravilhosa, não como nas histórias. Você se importaria se eu a apresentasse? Eu me importo, disse Raíssa inesperadamente. Eu entendo. É um direito seu. Heitor ficou chateado. Não precisa. Eu me oporia a que deixássemos um velho IR morar sozinho em outra cidade sem supervisão. Isso não está certo. Veja como nossa casa é grande. Ela tem 6 cômodos, sem contar a sala de estar. Não podemos dar um cômodo para a vovó Aline? Heitor não esperava por isso. Você é um verdadeiro tesouro. Ele resumiu. Heitor, eu sou de um orfanato. Para mim, a família é a coisa mais importante da vida. E quanto maior ela for, melhor. E Sabina não é uma estranha de forma alguma. Ela é a própria avó da nossa menina. Heitor abraçou e beijou sua futura esposa, que ele queria estar com essa mulher incrível e não tinha mais dúvidas. Talvez eu deva ligar? Claro, por que perguntar? Raíssa sorriu. Sabina, boa noite. Como está se sentindo? Boa noite, Heitor. Muito obrigada. Estou quase bem. O médico disse que vai me deixar ir para casa por alguns dias. Isso é muito bom. Mas há uma pergunta importante. Heitor fez uma pausa, decidindo a melhor forma de dar a notícia a ela. A Raíssa acha, e eu concordo com ela, que a própria avó da Aline deve morar na mesma casa que nós, e nenhuma objeção será aceita. Então, depois que a senhora tiver alta, nós a receberemos. Houve silêncio ao telefone. Sabina, está me ouvindo? Você não sabe o que dizer? Eu sei, disse Sabina em meio às lágrimas. Obrigada, filho.